Eu sou Kaique Thierry do segundo Berredes e eu começo falando sobre o resumo de A Viuvinha. Em A Viuvinha é narrada a história de Jorge e Carolina. E Jorge é órfão de um rico negociante e ainda pequeno é deixado aos cuidados do doutor Sr. Almeida. Sr. Almeida é um antigo amigo da família que é descrito como por ser um homem inteligente e honrado. Quando chega na maioridade, depois de terminar seus estudos, ele passa a administrar os bens deixados por seu pai. Mas ele larga a profissão, pois ele acredita que apenas com a fortuna do pai, ele poderá viver uma vida tranquila, onde poderá aproveitar de tudo o que desejar. Ele vive por 3 anos gozando da fortuna e tendo uma boa vida, até que um dia ele se cansa e se sente só. Depois de uma noite de insônia, ele decide sair logo pela manhã e ouve o ensino da igreja. Ele acredita que aquilo seria um sinal, então decide ir à missa. Só que na missa ele se ajoelha, mas como ele não sabe rezar, ele fica olhando ao redor. Até que ele observa Carolina e fica muito encantado com a sua beleza. Jorge começa então a cortejar a moça, que se mostra simples e mora com a sua mãe, a Dona Maria, em uma casa modesta no Morro de Santa Teresa. Depois de 2 meses, com várias visitas à casa de Dona Maria, eles se decidem se casar. Um dia antes do casamento marcado, ele recebe a visita de seu Almeida, que informa a Jorge que, devido a seus anos apenas gastando a fortuna do seu pai, ele estava falido e com dívidas. Jorge não possuía mais fortuna. Ele se decide a si mesmo se casar e faz uma cerimônia simples. Na noite de núpcias, ele oferece uma bebida a Carolina, que rapidamente adormece. Jorge então vai até um beco no centro do Rio de Janeiro, chamado do Templo do Suicídio, que ele é chamado de Obras da Misericórdia, que é onde diversas pessoas vão para se suicidar com um tiro e deixar apenas uma carta ou bilhete para alguma pessoa querida. Porém, o senhor Almeida, ele havia seguido o Jorge e lamentou a tragédia. Mas a verdade é que Jorge ele não se suicidou. Ele havia fugido para os Estados Unidos e agora usava o nome de Carlos. Na América, ele conseguiu erguer uma pequena fortuna e voltou para o Brasil sanar as dívidas e deixar honrado o nome de seu pai. Assim que ele chega, ele encontra Carolina. Agora conhecido como Viuvinha, ele não resiste e passa a se aproximar dela novamente. Depois ele tenta seduzir a Viuvinha, que é fiel à memória do seu marido, não tendo mais nenhum outro homem. Então, para que ela o ceda, acaba confessando a verdade. Eles se beijam e se abraçam, e no final passam a morar em uma fazenda longe da cidade, com a mãe de Carolina. Oi pessoal, meu nome é Vinícius Chaves e eu vou falar do foco narrativo e do ambiente do livro A Viuvinha. A narração desse livro é na terceira pessoa, pois o narrador é somente observador dos fatos, como dá para perceber nesse trecho que irei citar agora. Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos. Têm uma fazenda perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e indiscreta, haviam imediatamente abandonado a corte. Eu vou falar agora sobre a análise da obra, né? O tempo na obra ele é cronológico. Tem uma parte que diz assim, entre aspas, se passasse há 10 anos, fecha aspas. O tempo cronológico ele se refere à época ou momento histórico em que a ação se desenrola. O livro ele faz referência a outro romance de José de Alencar, que é Os 5 Minutos. Na última página de A Viuvinha, lemos um parágrafo, aqui eu vou falar. Carlota é amiga íntima de Carolina. Elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida. É a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças. As nossas famílias se visitam com muita frequência
e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade. Carlota, supostamente vizinha e amiga íntima de Carolina, é a protagonista do romance intitulado 5 Minutos. Já a primeira edição de A Viuvinha continha 5 minutos como a narrativa a seguir. Bom, agora eu vou falar sobre o espaço. O espaço é um fator essencial na constituição da narrativa. O discurso em si mesmo é também uma espacialidade linguística, já que também se estende por uma dimensão espacial enquanto estrutura material transcrita, impressa em um artefato sólido, concreto e visível por meio de um registro gráfico. O espaço ou ambiente se refere a um núcleo físico, geográfico. Neste sentido, é amplamente diversificado, podendo constituir um cenário rural, uma praia, uma floresta e daí por diante. É nesta paisagem que os eventos narrativos se desdobram. Vou descrever os personagens agora. Carolina, ela forma junto com Jorge o casal protagonista de A Viuvinha. É jovem, perfil saudável e delicado, olhos negros e brilhantes, cílios longos, tranças que realçavam sua fronte pura, rica e apaixonada. Jorge, ele é um jovem que já foi muito rico e agora se mostrava simples, nos atos e na existência. Dona Maria, é a mãe de Carolina, uma senhora de idade. E Senhor Almeida, negociante, instrutor de Jorge, velho de têmpera antiga, calvo com energia no caráter, vivacidade no olhar e porte firme. O discurso apresentado na obra é um discurso indireto, pois apresenta interferência do narrador. Bom, agora chegou uma parte do vídeo que a análise é um pouco mais chata, um pouco mais técnica. Vamos falar das linguagens, da descrição, entre outras coisas. Por exemplo, vamos começar pelas figuras de linguagem. Existem várias figuras de linguagem no livro, porém eu escolhi algumas aqui. Primeiro, eufemismo. Na página 69 do livro A Viuvinha, tem assim: o cadáver de um homem que acabara de pôr termo à sua existência. Essa parte de pôr termo à sua existência quer dizer que ele morreu, que ele pôs um fim à sua história. A morte, mesmo na vida assim, ela é muito pesada. Por isso, existe aqui um eufemismo. Pôr termo à sua existência é um jeito de diminuir o peso que é a morte. Em segundo, tem um paradoxo. Na página 69, tem dizendo: Jorge sorriu tristemente. Quem sorri está feliz, não triste. Aí existe um conflito. Sorrir tristemente é diferente. Terceiro aqui temos uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é o exagero. Aquilo que você fala, exagerado mesmo. Como na página 65 do livro tem: temia profanar o santuário da virgindade, julgava-se indigno de penetrar naquele templo sagrado de um amor puro e casto. Estava referenciando ao quarto de sua noiva, que era... Estava se referenciando ao quarto de sua noiva, que era Carolina. Ele exaltou, você vê aqui que temia profanar contra o santuário da virgindade, como se o quarto dela fosse algo sagrado. E por último, temos a metonímia, que na página 64 diz: toda a casa estava em silêncio, sendo que a casa não tem como estar em silêncio. Na verdade, eram as pessoas que estavam dentro que estavam em silêncio. É o continente pelo conteúdo. A descrição do livro ela é subjetiva, não objetiva. Por que subjetiva? Subjetiva é quando retrata algo, só que de forma esplêndida, com hipérbole muitas vezes, sempre tendo um olhar poético sobre as coisas. Por exemplo, como eu já tinha falado antes, dizia:
temia profanar o santuário da virgindade. Olha como está descrevendo o quarto de Carolina, como uma forma esplêndida, uma coisa elegante. Também no livro há muitas partes onde a descrição é objetiva, porém usa algumas palavras que não são do nosso cotidiano, ou seja, palavras incomuns. Por exemplo, Carolina estava sentada a um canto da conversadeira e a alguns passos do leito, no vão de sua janela. Aqui já vemos uma descrição bem mais objetiva do que a outra, que fala do quarto de Carolina. Agora aqui vamos a algumas palavras incomuns e vou tentar dar alguns significados. Profanar. O que é profanar? É tratar de maneira ofensiva, ofender. Como falado antes, profanar ao santuário que era o quarto de Carolina. Que é falar mal, ofender. Porque ele não queria entrar porque lá estava Carolina, que para ele era santidade, era sua noiva. Faceiro, que gosta de estar sempre enfeitado, elegante, garrido, janota. Classificação: adjetivo ou substantivo masculino. Avultado, que significa avultado? Volumoso, corpulento, e é classificado como adjetivo. Fatigado, que significa fatigado? Fatigado quer dizer cansado, uma pessoa que está exausta, é classificado como adjetivo. Escárnio, que é escárnio? Comportamento que demonstra desdém por algo ou alguém. Menosprezo, classificação. É classificado como substantivo masculino. Agora, anedotas. São casos, episódios, historietas, piadas, classificado como substantivo feminino. Baía. Baía é um espaço curvilíneo que segue a chanfradura do litoral, utilizado para aportar embarcações. A Baía de Todos os Santos, Bahia, na própria Bahia, lá tem muito barco, e é classificado como substantivo feminino. Holocausto. O que é o Holocausto? O Holocausto é um genocídio em grande massa às minorias e ou grupos de pessoas, classificado como substantivo masculino. Abnegação. Renúncia, ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. Inverossímil. Inverossímil é o que não apresenta ser verdadeiro, difícil de acreditar. Sinônimos: inverossimilhança, etc. É um adjetivo. Agora vamos às orações, que são coordenadas, subordinadas e se dividir. Bom, primeiro temos uma coordenada assindética. Na frase: temia profanar o santuário da virgindade, julgava ser indigno de penetrar naquele templo sagrado de um amor puro e casto. Entre virgindade e julgava existe uma pausa, uma vírgula. Lá poderia ter pois. Por exemplo, temia profanar o santuário da virgindade, pois julgava-se indigno de penetrar naquele templo. Seria uma coordenada sindética de conclusão, por causa do pois. Porém, aqui não tem nenhum síndeto, não tem pois, mais, porquê, nem nada. Então, ela é uma coordenada assindética. Agora, aqui na outra frase, temos uma coordenada sindética aditiva. 1 hora depois, a autoridade competente chegou ao lugar do suicídio e, tomando conhecimento do fato, deu as providências para que cumprisse a última vontade do finado. Na parte chegou ao lugar do suicídio e, esse i quer dizer que vem outra frase. Esse é uma conjunção de adição e, tomando conhecimento do fato. Agora vamos para a subordinação. Na frase: nesse momento viu ajoelhada ao pé da grande que separa a capela. Isso aqui é um subordinado substantiva objetiva direta. Por causa do que? Preste atenção no que. Nesse momento viu ajoelhada ao pé da grande que separa a capela. Onde tem que separa a capela, está complementando o pé da grade.
Então, uma objetiva direta. A última é uma subordinada adjetiva restritiva. Escuso contar-lhe o que se passou depois. Aqui está sendo restringida a explicação e também não está sendo separada por vírgula. Agora vamos falar das funções. O livro tem muita função poética, principalmente por causa da descrição subjetiva que o livro tem. O autor escreve de forma bela, exaltando sempre a Carolina, ou seja, a viuvinha. Agora falar da função fática. O livro tem muito diálogo, principalmente entre Jorge e Carolina, que são os dois casais principais do livro. Também tem o senhor Almeida, que sempre está conversando e aconselhando o Jorge a cuidar de sua fortuna. Tem sempre uma comunicação entre eles, então ocorre uma função fática, diálogo.